Repete, gente. Abençoa a vida da Laura. Usa ela como um canal de bênção nessa noite. Fala conosco, Jesus. Abre o nosso coração. Nós precisamos entender a tua palavra e praticar para que possamos ser revestidos das armaduras de Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora todo mundo vai sentar. E vamos ouvir bem quietinho, tá bom? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimenta as crianças com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Tudo bem com vocês? Sim. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. O tamanho da tua vitória. O tamanho da tua vitória. Hoje estou nessa noite aqui para poder pregar para vocês. Quem tem a Bíblia pode levantar sua Bíblia, por favor. Quem não tem Bíblia, só levanta a mão que eu vou saber. O colega que estiver do seu lado, você pode ver a Bíblia junto com ele, tá bom? Eu vou ler lá em Efésios 6, do 13 ao 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Por enquanto que vocês vão procurando, meu nome é Laura Juline, eu tô aqui com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Eu tô muito feliz de estar aqui na festividade de vocês, amém? Amém. Quem achou? Quem achou também? Efésios 6, gente. Glória a Deus. Achar? Amém. Ó, gente, a minha linguagem, a minha escrita aqui é diferente da de vocês, tá bom? Vamos lá. A armadura do cristão. 13. Por isso peguem agora a armadura que Deus nos dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. 14. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. 16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo maligno. 17. Receba a salvação como capacete. É a palavra de Deus como a espada do Espírito que o Espírito Santo lhes dá. 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Como a gente leu aqui na nossa Bíblia, né? Que a gente vai usar uma armadura. E quando a gente for usar essa armadura, a gente não vai lutar contra carne e sangue. O que significa isso? Que as pessoas que a gente pode ver. A gente vai lutar contra poderes e autoridades malignas. E aí, quem escreve essa carta de Efésios é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. E aí, quando ele conhece Jesus, ele entrega a sua vida a ele e começa a pregar sobre o quê? O Evangelho do Senhor. E aí, Paulo vai viajando por vários lugares. E por onde ele passava, ele espalhava o amor de Deus por aí. E aí, muitas igrejas estão nascendo. E Paulo nem sempre podia ir nessas igrejas de uma vez só. Então ele fazia o quê? Escrevia cartas. E aí uma dessas igrejas ficava em Éfeso.
lá numa cidade da Turquia, um país da Ásia Menor. Aí os habitantes, as pessoas que moravam lá, se chamavam de Efésios. Você também encontra a carta de Paulo aos Efésios. E aí Paulo descreve aos Efésios que a gente vai ter uma luta, que a gente não vai lutar contra carne e sangue, mas contra, sim, poderes e autoridades. Mas aí a gente não precisa ter medo, porque quando Jesus sobe aos céus, ele deixa uma armadura pra gente. E a gente vai mostrar para vocês as partes das armaduras aqui. O nosso primeiro é o cinturão da verdade. O cinturão protegia a parte do abdômen, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. O cinturão, na Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente usa o cinturão, a gente está vestindo a verdade. A gente não está contando mentiras. Porque o inimigo quer botar no nosso coração mentiras para a gente poder contar. E a gente não pode contar mentiras, porque se a gente é cristão não conta mentiras. E quem conta mentira é o quê? Do pai da mentira. Então, o que a gente quer? Então, a gente tem que falar a verdade uns aos outros. E como que a gente vai vestir o cinturão? Falando sempre sobre a verdade de Deus. E a nossa segunda é a couraça da justiça. A couraça protegia uma parte muito importante. Qual é essa parte? Coração e outros órgãos vitais. Vestir a couraça, a gente vestiu o que é justo e certo. E quando a gente veste o que é justo e certo, a gente está vestindo uma coisa certa. A gente vai fazer uma coisa certa quando a gente usa a couraça da justiça. E o inimigo quer atingir na gente os dardos inflamados. E no nosso coração, ele quer botar sentimentos ruins na gente. Tristeza, angústia, raiva entre as pessoas. E quando a gente usa a couraça da justiça, a gente é fiel a Deus. E como que a gente veste a couraça da justiça? Fazendo a coisa que é justa e certa. E agora o nosso terceiro é o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Esse calçado para os soldados era consolado cravejado. Os soldados se prendiam no chão. Os soldados, quando eles corriam na batalha, eles não caíam na batalha. E quando a gente usa o calçado, a gente está usando duas coisas: o Evangelho e a paz de Cristo. E quando a gente veste essas duas coisas, a gente está vestindo uma coisa que é espiritual para a gente. E como que a gente vai vestir esse calçado? Sempre pegando o Evangelho e sempre falando da paz de Cristo. E a nossa quarta peça é o escudo da fé. O escudo para os soldados era mais de 1 metro. E quando os soldados usavam esse escudo, eles molhavam o escudo, porque as flechas que vinham dos inimigos vinham em chamas. E quando a gente usa escudo, a gente está usando a fé em Cristo. A fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Nós podemos sentir elas. E quando a gente usa o escudo da fé, a gente está crendo em Deus. Como que a gente vai usar o escudo da fé? Crendo na fé também. Fazendo a fé para Deus. E agora a nossa quinta peça é o capacete da salvação. O capacete protegia a nossa mente dos pensamentos ruins do inimigo. E se a gente não usar o capacete da salvação, a gente fica com dúvidas contra Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus me salva? E aí, essas dúvidas o inimigo quer atingir na gente, mas poder ter dúvidas contra Deus. Se Ele existe, se Ele nos ama, se Ele não dá armadura pra gente. E quando a gente usa o capacete, a gente lembra que Deus morreu na cruz para salvar a gente. Aleluia. Que Deus morreu na cruz para salvar a gente. E quando Jesus morre na cruz, Ele tira todos os nossos pecados da nossa mente, do nosso coração. Qualquer coisa que estiver na nossa mente que é ruim, qualquer coisa que estiver no nosso coração que é ruim, o inimigo quer atingir na gente essas coisas ruins que a gente não quer que o inimigo atinge. E aí Deus vai tirando essas coisas, essas tristezas, essas coisas que ficam na nossa mente, essas coisas que ficam no nosso coração. E aí quando a gente usa a armadura, a gente está protegido contra os ataques do inimigo. Aleluia. E agora a nossa sexta peça é a espada do Espírito. Aleluia.
Essa espada, os soldados usavam tanto para se defender quanto para atacar. E quando os soldados usavam aquelas, para a nossa parte espiritual, essa espada representa a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí, vocês lembram que Jesus ficou no deserto? De jejum 40 dias. O inimigo falou, você não é Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Deus falou, não só de como viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Da palavra que sai da boca de Deus. E aí quando a gente tá assim, numa batalha, a gente usa a espada representando a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente usa a espada do Espírito, a gente está usando a nossa Bíblia, a gente está usando o que é verdadeiro. E aí, como que a gente vai usar a espada do Espírito? Às vezes, quanto mais que a gente lê a Bíblia, mais a nossa espada fica afiada. E aí, quando a gente não lê a Bíblia, não dá a gente deixar a Bíblia de lado, a gente não lê as palavras, estudar um pouco a palavra. Porque quando a gente entra na igreja, o pastor pede para a gente poder dar uma palavra e a gente não sabe o que a gente vai falar. Então a gente tem que estudar sobre a palavra de Deus. Então eu estudei para vocês que a gente precisa usar armadura. Para vocês aprenderem que a gente precisa usar uma armadura. Aleluia! Que a gente precisa se proteger com os ataques do inimigo. E quando a gente se protege dos ataques do inimigo, o inimigo não agite na gente. E a gente que vence contra os ataques do inimigo. Aleluia. Se a gente tiver sem armadura, o inimigo pode atingir a gente, o inimigo pode vencer a gente. O inimigo pode vencer a gente, ter a vitória dele. Mas como a gente crê em Cristo, nosso Salvador, a gente vence contra o inimigo. A gente luta contra o inimigo. O inimigo das trevas, das forças malignas. Vamos nos manter de pé para poder orarmos? Amém. Aleluia! Aleluia. Senhor, meu Pai, Pai querido Pai amado, Senhor Jesus Cristo, daqui a pouco eu me coloco nesta hora. Primeiramente, para me pedir perdão pelas minhas obras, falhas, pensamentos, as palavras, tudo aquilo que eu tenho feito que não seja agradado, Senhor. Abençoe a minha vida, Pai, a vida da minha família, Pai, a família de cada um, Pai, que está aqui nessa hora, Pai. Toma as tias aqui, Pai, desta igreja, Pai. Toma as minhas tias lá da igreja também, Pai. Qualquer um aqui, Pai, abençoa, Pai. As pessoas que não puderam vir, Pai, abençoa também, Pai. Pai, que podemos usar a tua armadura, Pai, o cinturão, a couraça, o calçado, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a tua palavra, Pai, para que possamos usar a tua armadura, Pai. Que assim, quando chegarmos os dias de enfrentar as forças malignas, Pai, nós podemos resistir contra os ataques do inimigo, Pai. Nós podemos vencer contra os ataques do inimigo, Pai, para que possamos usar a tua armadura todos Aleluia. os dias, Pai, em qualquer hora, Pai, em qualquer minuto, Pai. Abençoa a família de cada um, Pai, que está aqui nesta hora, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, em todas as crianças, Pai. Abençoa a festividade delas, Pai, que é do soldado, Pai, que nós temos que usar a armadura, Pai. E Paulo compara isso com os soldados, Pai, com as tuas palavras, Pai. Pai, abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui nesta hora, Pai, para que quando eles chegarem em casa, Pai, eles possam lembrar, Pai, que eles precisam usar uma armadura, Pai. Eles chegaram aqui tristes, Pai, mas quando eles chegarem em casa, eles vão louvar pela palavra do Senhor, Pai. Aleluia. Pai, abençoa cada um, Pai, a vida de cada um, Pai, o pão de cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, qualquer um, Pai, que está aqui, Pai, a minha vida também, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.